prepare-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido. Esta não é uma simples coletânea de histórias de terror, são relatos que tocaram o abismo da escuridão humana e emergiram para assombrar até os corações mais fortes. Esqueça tudo o que você acha que sabe sobre o medo, pois o que você vai ouvir agora são contos que transcendem a lógica, arrastando você para dentro de um pesadelo do qual talvez você não queira acordar. Se o terror fosse uma arte, estas seriam suas obras-primas. Segure-se firme, apague as luzes, e lembre-se, o verdadeiro horror não está naquilo que você vê, mas no que você sente. O Passageiro Invisível. Era início de junho de 2017, e eu estava pegando a estrada com meu filho de 9 anos, Tiago, em direção ao interior de Minas Gerais para visitar alguns parentes. O dia estava insuportavelmente quente, e para piorar, o ar-condicionado do carro havia parado de funcionar há meses. A tensão pairava no ar enquanto o sol queimava nossas peles, e com 6 horas de viagem já completadas, o cansaço começava a nos dominar. Por volta das 9 da noite, estávamos ainda no meio de uma estrada interestadual, com o céu completamente escuro e a estrada deserta, quando Tiago começou a reclamar, insistentemente, que precisava ir ao banheiro. Já estávamos tensos pela longa viagem e, talvez pelo calor ou pelo estresse acumulado, acabamos discutindo sobre coisas pequenas, detalhes do cotidiano que não importam muito agora. Mas na hora, tudo parecia insuportável. Quando finalmente vi a placa azul de uma área de descanso à beira da estrada, não pensei 2 vezes. Desviei o carro e entrei no pequeno estacionamento. O lugar era desolador, um prédio pequeno com 2 banheiros, algumas máquinas de venda automática e 2 bancos de cimento desgastados pelo tempo. Não havia nenhum outro carro, exceto por uma caminhonete branca, encostada um pouco mais à frente, como um fantasma que observava a cena. Tiago saiu correndo do carro em direção ao banheiro, e eu permaneci dentro do veículo, com o motor ainda ligado, esperando que ele voltasse logo. A tensão entre nós ainda era palpável, então optei por não dizer nada. O silêncio era quase confortável agora. Alguns minutos depois, ouvi o barulho da porta de trás do carro se abrindo. Fiquei calado, acreditando que Tiago tinha voltado e simplesmente não queria mais conversar. Com o carro novamente na estrada, segui viagem, e foi nesse momento que percebi algo estranho. A caminhonete branca que estava no estacionamento também tinha saído, e agora estava bem atrás de mim, seus faróis altos refletindo no retrovisor. Desviei para a faixa da esquerda, mas o veículo fez o mesmo. Acelerei, tentando ganhar distância, mas o motorista também aumentou a velocidade, sempre mantendo seus faróis fixos em mim. O pânico começou a me dominar, enquanto as luzes do caminhão piscavam incessantemente, cegando-me temporariamente a cada vez. Finalmente, achei que fosse só um motorista agressivo. Desviei para a faixa da direita, mas o caminhão me seguiu novamente, como se estivesse grudado ao meu para-choque. Pisquei os faróis de freio para tentar fazer o motorista recuar, mas nada funcionava. Foi quando o caminhoneiro emparelhou ao meu lado e, abaixando o vidro, começou a gritar algo, apontando insistentemente para o meu carro. Sua aparência era perturbadora, o rosto cansado e marcado pelo tempo, olhos arregalados de pavor. Confesso que hesitei, mas ao ver seu desespero, decidi baixar o vidro e tentar entender o que ele dizia. O vento frio da noite chicoteava meu rosto quando ouvi gritar: "Esse não é seu filho!" Seu dedo trêmulo apontava para o banco de trás. O sangue gelou em minhas veias. Eu me virei lentamente para olhar no espelho retrovisor e, naquele momento, meu coração quase parou. Não era Tiago quem estava no banco de trás. A sombra de uma figura alta e encurvada se mexia lentamente, e antes que eu pudesse reagir, a porta do carro se abriu e a figura saiu correndo para a escuridão da floresta ao lado da estrada. Minha mente entrou em colapso por um segundo. Saí do carro, gritando o nome de Tiago, desesperado, enquanto tentava entender o que diabos havia acontecido. O motorista da caminhonete parou logo atrás de mim, correndo em minha direção, mas minha única preocupação era encontrar meu filho. Subi de volta ao carro e dei uma guinada no volante, atravessando a faixa gramada entre a estrada e o retorno para a área de descanso. Chegamos de volta ao local em menos de 1 minuto.
Meu coração parecia que ia explodir dentro do peito quando vi Tiago parado, confuso, na frente do banheiro, me olhando com uma expressão atônita. Eu saí do carro aos tropeços, abracei-o com tanta força que senti seus pequenos ossos sob meus braços. Expliquei tudo o que aconteceu, ainda ofegante, enquanto o motorista da caminhonete confirmou minha história. Tiago parecia intrigado, sem entender completamente a gravidade do que tinha acontecido. Ele estava lá, seguro, todo o tempo. O homem da caminhonete nos ajudou a recobrar a calma, mas o desconforto persistiu. Agradeci mais uma vez antes de vê-lo retornar à estrada, sumindo na noite como uma sombra salvadora. Continuamos a viagem em silêncio por um bom tempo, mas logo Tiago, agora curioso com a situação, começou a fazer perguntas. E, de alguma forma, a experiência nos aproximou novamente. A tensão da briga havia sumido, substituída por uma sensação de alívio misturada com terror. Contamos o incidente para a família quando chegamos, e embora muitos tenham achado a história difícil de acreditar, eu sabia o que tinha acontecido. O que me assombra até hoje é a imagem daquela figura no banco de trás, aquela sombra que entrou no meu carro sem que eu percebesse. Eu nunca soube quem ou o que era aquilo. Talvez seja melhor assim. O que poderia ter acontecido se eu tivesse olhado mais cedo? Talvez eu nunca quisesse saber. Se você está gostando deste banquete de terror, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que vão gelar a sua espinha. Deixe seu like se os calafrios estão valendo a pena e compartilhe nos comentários o que você achou ou se já passou por algo similar. Sua interação é fundamental para continuarmos trazendo o melhor do medo diretamente para você. Armadilhas na estrada. Era 2010, e eu estava dirigindo minha velha Ford F-150 de Porto Alegre até uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, onde meus primos moravam. Seria uma viagem longa, quase 14 horas de estrada, e eu havia decidido fazer tudo de uma só vez. Minha ideia era sair de manhã cedo e chegar por volta da meia-noite. A estrada, inicialmente, estava tranquila. O céu era azul e sem nuvens, e o rádio tocava uma sequência de músicas que, de alguma forma, parecia acompanhar o ritmo da viagem. Tudo estava indo conforme o planejado. Fiz uma parada rápida para o almoço em um restaurante de beira de estrada e, mais tarde, parei em um posto para reabastecer e pegar algo para comer. Era o último pit stop antes de encarar a longa noite que me aguardava. À medida que o tempo passava, a solidão da estrada começava a pesar. O sol desaparecera, dando lugar a uma escuridão que parecia cada vez mais densa. O rádio começou a chiar, e logo todas as estações sumiram, deixando apenas um silêncio pesado no ar. Eu estava exausto, mas a ideia de estar tão perto do meu destino me impelia a continuar. Ao redor, a estrada deserta era cercada por florestas densas, e a única iluminação vinha dos faróis da minha caminhonete. Por volta das 11h30 da noite, o GPS me levou para fora da rodovia principal e, de repente, eu me vi em uma estrada secundária. Não havia luzes, não havia movimento, apenas quilômetros de escuridão à minha frente. Comecei a questionar a rota, mas confiei no GPS e continuei. Depois de tantos quilômetros, essas estradas isoladas pareciam ser a única opção. O silêncio era quase sufocante, e a única coisa que quebrava a monotonia era o som dos pneus na estrada e o ocasional farfalhar das árvores ao vento. Até que algo incomum surgiu à minha frente. 4 objetos brilhantes refletiam os faróis da caminhonete, reluzindo no asfalto. Meus instintos gritaram para que eu freasse, e, por sorte, fiz isso a tempo. Quando o carro parou, percebi o que eram aqueles objetos, tambores de trânsito. Daqueles grandes, laranjas, que normalmente são usados em obras. Mas não havia nenhuma obra à vista. E, atrás deles, algo ainda mais inquietante, uma armadilha de espinhos, daquelas que a polícia usa para furar pneus. Desci do carro com o coração disparado e a mão firme na alça de um taco de beisebol que eu mantinha na cabine. O cenário era bizarro. No meio daquela estrada deserta, no final da noite, alguém havia colocado um bloqueio improvisado, e isso definitivamente não era um controle policial. Enquanto caminhava, tentando entender o que estava acontecendo,
Ouvi um som que gelou meu sangue. Um grito agudo, desesperado, vindo da floresta à minha esquerda. Me virei rapidamente, a adrenalina tomando conta de mim. Olhei para a escuridão entre as árvores, mas não conseguia ver nada além de sombras e formas distorcidas pelos faróis da caminhonete. Socorro! A voz implorava, cada vez mais fraca, mais distante. Meu instinto me dizia para correr, para sair dali o mais rápido possível. Mas algo em mim hesitou, como se aquela voz estivesse prendendo meus pés no chão. O que está acontecendo? Gritei de volta, mas a única resposta foi o eco da minha própria voz se perdendo na floresta. A sensação de estar sendo observado me invadiu. Meu coração batia mais rápido, e eu sabia que não estava sozinho. Na minha visão periférica, vi um movimento. Algo se mexia nas sombras entre as árvores. Duas silhuetas. Pareciam pessoas, mas estavam abaixadas, quase rastejando, como predadores espreitando a presa. Voltei devagar para a caminhonete, tentando não parecer apavorado, mesmo que cada fibra do meu corpo gritasse para eu correr. Quando alcancei a porta, olhei de novo. Agora eram três. Três figuras sombrias, saindo lentamente da escuridão, suas formas apenas sugeridas pela luz fraca dos faróis. Entrei no carro com um movimento brusco, trancando as portas imediatamente. Meu coração parecia querer explodir. Liguei o motor, e, por um segundo, fiquei paralisado, olhando para aquelas figuras que se aproximavam. Elas estavam ao lado dos tambores de trânsito, imóveis, como se soubessem que eu estava observando. Com um gesto rápido, mudei de marcha e arranquei, girando o volante para desviar dos tambores e da armadilha de espinhos. A caminhonete derrapou na terra ao lado da estrada, levantando poeira, mas consegui passar. Ao olhar pelo retrovisor, as figuras já estavam quase no meio da estrada, observando enquanto eu me afastava. Quando finalmente consegui distância suficiente, a escuridão os engoliu, e tudo que restou foi o som dos pneus na estrada e o tremor incontrolável nas minhas mãos. Continuei dirigindo, tentando racionalizar o que havia acabado de acontecer. Quem eram aquelas pessoas? Por que colocaram uma armadilha no meio da estrada? E o que queriam comigo? Essas perguntas rodavam na minha mente enquanto eu lutava contra o sono e o medo. Chegar ao meu destino era a única coisa que importava naquele momento. Cerca de 20 minutos depois, virei em uma estrada mais movimentada, onde as luzes dos postes e a presença de outros veículos trouxeram um alívio momentâneo. Quando finalmente cheguei à casa dos meus primos, já era quase 1 da manhã. Estacionei a caminhonete no quintal e desci, com os nervos ainda à flor da pele. Meus primos me receberam com sorrisos, mas eu estava distante, preso ao que havia visto na estrada. À noite, enquanto tentava dormir, as imagens das silhuetas surgiam a cada vez que fechava os olhos. Sabia que algo maligno estava à espreita naquela estrada, e, de algum jeito, eu havia escapado por pouco. Nunca voltei por aquele caminho. Algo me dizia que, se tivesse parado ou hesitado mais, a história teria terminado de forma bem diferente. Algo esperava naquela floresta, algo que eu jamais teria desejado encontrar. Se essas histórias estão te deixando com medo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos contos macabros. Dê um like se o terror está te impressionando e compartilhe suas reações nos comentários. Seu apoio ajuda a manter o pavor vivo e garante que mais histórias sombrias cheguem até você. A Estrada das Sombras. Minha namorada, Júlia, e eu havíamos acabado de voltar de uma viagem incrível pela estrada costeira do Rio Grande do Sul. A ida foi tranquila, o sol brilhava no céu, e a música que tocava no rádio parecia embalar cada curva da estrada. No entanto, a volta foi um pesadelo. Saímos do hotel tarde demais, no meio da tarde, e logo percebi que a maior parte da viagem de volta seria no escuro. Não era o cenário que eu tinha em mente. O trajeto de volta era de quase 10 horas, e mesmo parando algumas vezes para comer, ainda enfrentaríamos muitas horas de estrada solitária e fria. Por volta de 00:30, após horas de direção monótona, decidimos parar em um Wendy's à beira da estrada.
Estávamos famintos, e o cheiro da comida era irresistível. Júlia me olhava com desaprovação enquanto eu mastigava meu sanduíche ao volante. Ela odiava que eu comesse e dirigisse, mas eu só queria chegar em casa o quanto antes. As luzes do restaurante desapareceram no retrovisor, e a estrada à nossa frente estava praticamente deserta, uma linha interminável de asfalto preto cortando o vazio. Minutos depois de voltarmos à estrada, as primeiras gotas de chuva começaram a bater no para-brisa. A princípio, eram apenas gotas tímidas, mas logo o céu desabou, e uma tempestade caiu sobre nós com força. O som da água batendo no carro era ensurdecedor, e a visibilidade caiu drasticamente. Júlia me implorou para parar, e, com relutância, estacionei no acostamento. O vento soprava como se quisesse arrancar o carro da estrada, e as árvores ao lado da estrada balançavam violentamente. Eu terminei meu lanche enquanto ouvia a chuva martelar o teto do carro. Foi quando ouvimos o primeiro som estranho. Um barulho surdo, como algo batendo contra o vidro. Júlia, no banco do passageiro, soltou um pequeno grito e virou-se para mim, pálida. Você ouviu isso? Ela perguntou. Antes que eu pudesse responder, houve outra pancada, desta vez mais forte. Olhei para a janela e, no meio da escuridão e da chuva, vi algo que fez meu coração disparar. Uma figura, uma silhueta estranha e alongada, estava parada ao lado da janela, bloqueando quase toda a visão. Júlia gritou, e eu, instintivamente, tentei entender o que estava acontecendo. A figura, encharcada e tremendo, continuava ali, imóvel, como se esperasse algo. Eu hesitei, com medo de abrir a janela devido à chuva torrencial, mas sabia que não ouviria nada através daquele barulho. Abri a porta um pouco, apenas o suficiente para gritar para a pessoa. Precisa de ajuda? Perguntei. A resposta veio na forma de uma voz feminina, trêmula e fraca. Por favor, me dê uma carona, ela pediu. Júlia me olhou, e eu soube exatamente o que aquele olhar significava. Ela não estava nada feliz com a ideia de dar uma carona àquela estranha no meio de uma tempestade. Mas o que eu poderia fazer? Deixá-la ali, no meio do nada? Relutante, disse a mulher que entrasse. Ela entrou lentamente, afundando-se no banco de trás sem dizer mais nada. Júlia permaneceu quieta, mas seus olhos estavam fixos na mulher, como se tentasse decifrá-la. Depois de alguns segundos de silêncio absoluto, perguntei à mulher para onde ela estava indo. Nada. Nem uma palavra. Virei-me para tentar olhá-la, mas o que vi fez meu estômago revirar. Ela estava sentada, completamente imóvel, olhando diretamente para mim, com um rosto frio e sem expressão. Seus olhos, vazios de qualquer emoção, me fixavam como se quisessem me devorar. Para onde você está indo? Perguntei novamente, minha voz falhando por causa da ansiedade crescente. Ela simplesmente deu de ombros. Júlia e eu trocamos um olhar de puro desconforto. Algo estava profundamente errado com aquela mulher. Decidi que a deixaria na próxima cidade, não importava qual fosse. Aquela situação estava ficando insuportável. Enquanto tentávamos voltar à estrada em meio à tempestade, o que aconteceu a seguir foi o início do meu pesadelo. Um grito agudo, ensurdecedor, preencheu o carro, vindo diretamente de trás de mim. Era a mulher, gritando como se estivesse sendo torturada. Antes que eu pudesse reagir, senti suas mãos frias e esqueléticas se enroscarem ao redor do meu pescoço, apertando com força. O carro derrapou violentamente enquanto eu tentava desesperadamente me livrar do aperto, quase colidindo com a divisória de concreto. Júlia agiu rápido, arranhando o rosto da mulher com as unhas afiadas. O grito mudou, tornando-se um lamento de dor, e as mãos afrouxaram o suficiente para que eu pudesse respirar. Eu parei o carro bruscamente, e sem pensar duas vezes, saí, cambaleando em direção à porta de trás. Abri-a e agarrei a mulher com toda a força que tinha, jogando-a para fora, direto na lama e na chuva. Ela caiu no chão, chorando e implorando, repetindo a palavra por favor como um mantra, mas não havia mais nada humano naquele pedido. Os gritos dela eram desesperados, quase animalescos, mas eu já estava longe demais para sentir pena. Fechei a porta do carro com força,
trancando por dentro, e acelerei, enquanto o som dos punhos dela batendo contra o vidro desaparecia atrás de nós. Júlia, tremendo, pegou o celular e ligou para a polícia. Relatou que uma mulher descontrolada estava vagando pela estrada, mas eu sabia que não era apenas isso. A estrada estava deserta, e o horror que havíamos deixado para trás parecia ter se grudado em nossa pele, como a chuva que encharcava o mundo lá fora. Não paramos mais até chegar em casa, onde trancamos as portas e nos deitamos sem dizer uma palavra, o medo ainda pulsando em nossos corpos. O que era aquela mulher? De onde ela veio? E o que teria acontecido se Júlia não tivesse agido tão rápido? Essas perguntas ainda me assombram até hoje, mas uma coisa eu sei, e há algo mais nas estradas desertas à noite. Algo que espera, espreita, e se esconde nas sombras, procurando sua próxima vítima. Sobreviver a essas histórias não é para qualquer um. Se você chegou até aqui, parabéns, você é mais corajoso do que a maioria. Não se esqueça de se inscrever no canal para garantir que as próximas histórias de terror cheguem diretamente até você. Prepare-se, pois o medo nunca descansa. Nos vemos no próximo vídeo, e se você tiver coragem de voltar. Até breve.